Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Hoje, como já falou o nosso querido pastor Jânio, estamos na lição 6, a primeira lição de fevereiro. Esta revista, ainda temos aí mais 2 meses pela frente, um tema muito bom. A palavra de Deus, as Escrituras, como inerrante, infalível mensagem para as nossas vidas. As primeiras 5 lições já trouxeram bastante informações. Essa lição de hoje ela vai complementar o tema da semana passada, a importância da leitura, né? A importância de termos o hábito de ler a palavra de Deus, porque a Bíblia ela é um guia seguro para as nossas vidas. Como quando nós temos o hábito de procurar um médico para ser o médico da nossa família, nós temos muitas opções de escolha, mas nós optamos por aquele que as pessoas nos dão testemunho e que traz segurança. A Bíblia, ela não é apenas um guia, ela é o guia que nos deixa seguros de que estaremos no caminho que agrada a Deus. E aí a importância de estudá-la, a importância de conhecê-la. Antes de entrarmos na lição em si, eu gostaria aqui de já convidar os irmãos. Aquelas pessoas que sempre quiseram fazer um curso de teologia, um bacharel, uma graduação, com um selo do MEC, mas nunca tiveram oportunidade. Agora nós aqui da Adna Central somos um polo da FABAD e tem essa opção, a oportunidade de você fazer um curso de bacharel em teologia 100% online. Totalmente na sua casa, no seu escritório, no seu computador, no seu celular. Você pode estar estudando e não tem desculpas para dizer que é difícil vir à igreja ou ir na escola, né? Você pode estudar dentro do seu tempo, claro, que há algumas coisas que as pessoas às vezes equivocadamente pensam, é que por ser online vai ser mais fácil. Na verdade, ao ser online se torna um pouco mais difícil no sentido que não tem como eu querer que o meu amigo do lado estude por mim. Se você não fazer a sua leitura, se você não se dedicar, ninguém vai estudar por você e o próprio programa do computador não vai deixar você dar sequência. Mas é um curso muito bom, são apenas 3 anos. Tem aí um desconto especial para quem faz a inscrição até o final desse mês. As aulas começam próximo do final do mês. Apenas R$100 a primeira mensalidade. Depois as outras mensalidades estão no preço fixo para o resto desse semestre, R$399, mas com desconto especial para aquele que paga na data acertada. Ou na primeira semana ou na última semana do mês, você tem 50% de desconto. Então você pode fazer um curso de bacharel em teologia por apenas R$ 199,90 por mês. Outro sim também, nós aqui na Adna Central, estamos voltando com as aulas presenciais do curso médio em teologia. Pela essa própria instituição, a Instituição Bíblica das Assembleias de Deus, o IBAD, nós teremos aqui início novamente. O ano passado já formamos aí uma turma, teve 17 pessoas que concluíram os 24 módulos, que são 24 livros deste curso médio, em que voltaremos com as aulas presenciais ao fim desse mês, início do próximo mês. Nos procure para fazer a sua inscrição. Aí é uma taxa simbólica, dependendo do valor da entrega do livro. Normalmente, no final do ano passado, estávamos cobrando uma taxa de R$ 85 por módulo, não é por mês. Então é por livro. Às vezes estudamos em 5 semanas, tem vezes que é 4 semanas, 6 semanas, dependendo do livro. Você terá aí um material que você vai levar para sua casa. Um livro normalmente está entre 180 a 220 páginas, dependendo do conteúdo que é tratado. Então vamos estar abordando toda a Bíblia, desde os estudos do Pentateuco, livros históricos, a geografia bíblica, até estudarmos a escatologia, a importância de estudarmos as evidências da teologia cristã, muito daquilo que estamos abordando nesta lição da EBD neste trimestre. Mas aqui a nossa lição, ela vai trazer um texto áureo, um texto chave, digamos assim,
que é esse texto que o próprio pastor Jânio falou, que muitas pessoas deixam, né, aberta a sua Bíblia em alguns salmos especiais. E esse salmo, ele vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Deus, e luz para o meu caminho. Esse texto é muito conhecido. Esse texto, ele vai nos trazer um entendimento que muitas pessoas gostam até de falar, que é como que você está num caminho, estamos falando de guia, estamos falando de chegar a um local, uma estrada, uma jornada que temos para andar, e é como se você estivesse dentro do seu carro. Algumas pessoas gostam de usar essa expressão, e a palavra de Deus, ela é lâmpada baixa, farol baixo, para aquilo que está próximo de você, mas também o farol alto, que aponta o caminho lá à frente, para onde você vem andar. Dentro da cultura judaica, eles têm o hábito de dizer, porque usa duas palavras aqui, lâmpada e luz. A primeira palavra, lâmpada, é a palavra vela, uma pequena chama que você usava como uma lanterninha para colocar os seus pés. Então ela fala o quê? Ela é lâmpada para os meus pés, ela mostra onde eu estou pisando, qual o local que eu estou, como eu estou neste momento. E a outra palavra, luz, era um fogo, como uma chama maior, que apontava a direção, onde eu estou andando, por onde eu estou caminhando, o caminho que eu devo andar, e ainda onde eu devo chegar, para onde ela está me direcionando, né? A verdade prática já foi lida aqui pelo nosso pastor Jânio, vai dizer que ela é um guia seguro para a nossa caminhada. Como quando nós estamos fazendo um passeio turístico, e muitas vezes nós vamos por alguns lugares onde nós não conhecemos, então nós temos alguém que vai nos guiar e diz, olha, cuidado, não entre por aqui, esse caminho é perigoso, não entre nesse bairro, eu vou mostrar a cidade para você e tudo mais, mas como um guia seguro, ela vai mostrando a Bíblia aonde devemos pisar. E ainda além do mais, eu gostei desse último ponto da nossa verdade prática, que disse assim, alicerçados na palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Ao estudarmos, ao analisarmos, ela vai nos levar a querer buscar quem que sabe o que é correto e não faz. A Bíblia diz que é mesmo que aquele que vive pecando, quem sabe o que deve fazer e não faz, peca. A Bíblia diz, sábio é aquele que aprende com um exemplo deixado dos outros, seja para nós não cometermos os mesmos erros. O apóstolo Paulo disse assim, tudo o que foi escrito para o nosso exemplo e para o nosso elevo, para o nosso crescimento. Tem pessoas que dizem, não, essa parte da Bíblia é só para o povo judeu. Não, essa parte era só, sabe? E aí começam a selecionar algumas partes. Não, tem mensagens específicas para aquelas pessoas, parte histórica, mas toda a Bíblia, disse o apóstolo Paulo, ela serve de instrução, de correção para as nossas vidas. Senão nós poderíamos selecionar, cortar algumas partes da Bíblia. Não, mas nós precisamos entender que é toda a palavra de Deus, mesmo que esteja falando sobre algum acontecimento da época, mesmo que esteja contextualizando algo entre os samaritanos e os judeus, ela traz lições espirituais para a nossa vida. E Jesus Cristo, um dos textos da leitura diária, ele disse que nós precisamos aprender com ela, com a palavra de Deus, porque são elas que testificam dele e que nos orientam a alcançarmos esta vida eterna, esta qualidade de vida que Deus tem para nós aqui na terra e estarmos preparados para vivermos eternamente com Ele. Então os objetivos da aula de hoje é enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na palavra de Deus. Ela é esta base segura onde nós devemos estar fundamentado. Fundação é aquilo que dá fundamento, né? Você não começa a construir uma casa pensando na cor que você vai pintar, no estilo de telhado. Você começa uma casa esperando que ela tenha uma fundação segura para suportar tudo o que você vai colocar sobre ela. E vamos então tentar esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria.
Sabedoria é muito mais do que apenas conhecimento em ação, mas é aprendermos a viver aquilo que Deus tem para nós. É Deus em nós, os atributos, as qualidades de Deus na nossa vida, e ainda concluirmos mostrando que o salvo em Cristo deve viver com esta sabedoria de Deus e com a prudência de Deus. É esperado que aquele que recebe de Deus este dom exercite. Já disse Tiago que devemos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. De nada adianta ouvir e não colocarmos em prática. A Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios, tendo recebido esta tão grande mensagem que nos direciona daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, quem põe em prática os ensinamentos bíblicos será considerado aos sábios. Salomão, considerado aí o homem mais sábio que já existiu, ele diz que aquele que aplica a sua vida será sábio e ainda viverá de uma maneira que vai trazer glória a Deus, porque o sábio, ele reconhece que não vem dele, mas que Deus o deu a algumas direções, e isso ele vai compartilhar ao longo da sua vida para juntos alcançar uma melhor qualidade de vida e ajudar outras pessoas para o reino de Deus. A leitura em classe, ou a leitura para direcionar esta aula, eu vou só mencionar aqui alguns textos. É o Salmo 119, que é este salmo tão lindo que apresenta a excelência dos estatutos, das ordenanças, da lei de Deus. E ela diz, começa dizendo na seção do 97 ao 104, já falamos aqui há 2 semanas atrás que o Salmo 119 ele é um salmo acróstico da palavra de Deus, dividido por cada uma das letras do alfabeto hebraico. E esta seção que vai do 97 ao 104, ela diz que o salmista diz: ó, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo o dia. Outra tradução vai dizer: eu medito nela dia e noite. Então a gente aprende que a palavra de Deus ela não é apenas para ser lida, ela é para ser meditada. Nós lemos ela pela manhã e aí ficamos meditando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No verso 104 vai dizer assim, ó: pelos teus mandamentos alcancei o entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Eu aprendo o entendimento de como eu devo andar e eu aborreço todo falso caminho, toda opção ou escolha que é apresentada na minha vida para me tirar do caminho de Deus, ou para me afastar, ou para tirar o tempo de eu estar fazendo outras. Tem tantas escolhas e tantas opções que nos são apresentadas ao longo do dia, e a grande maioria delas serve como distração. Um grande exemplo disso, você vê como que as coisas acontecem. Às vezes nós temos aí as mídias sociais, e você usa as mídias para se comunicar, para entrar em contato com seus amigos, com seus parentes, ou para postar uma frase, até evangelizar. Mas no meio daquilo que normalmente é o que você mais ouve ou mais acessa, é o que o próprio aplicativo vai liberar para você, o que você gosta, as coisas que você não gosta. Mas no meio disso aparece alguma outra propaganda direcionando você para algo diferente, para tentar tirar a sua atenção daquilo que você estava buscando. E se você não cuidar, você se distrai, começa a passar o scroll, né, passando o seu texto, e você vai vendo, e de repente você nota, você gastou aí 15, 20, 30 minutos naquilo que não era a sua primeira opção, quando você foi buscar às vezes até uma pesquisa para estudar alguma coisa. E a lição de hoje vai dizer que nós precisamos aprender com a sabedoria de Deus como devemos andar para viver uma vida prudente, uma vida que sabe escolher onde pisar e entender as consequências que tem de pegar esse caminho. E Jesus Cristo já nos disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E esta luz é para nos tirar, dentro da cultura hebraica, luz é sinônimo de conhecimento. Falta de luz, ignorância. Para os irmãos terem uma ideia, mais ou menos por volta do ano 500 ao ano 1500 é considerado o período medieval.
o período da escuridão, em que as pessoas viveram longe do conhecimento. E aí, por volta de 1500, surge o período do iluminismo. Chegou a iluminação, chegou o conhecimento, inventaram a imprensa, a Bíblia começou a ser traduzida em várias línguas, e o conhecimento das pessoas que estavam dominada por alguns, que seguravam a luz na sua mão, e que não ajudavam muitas outras pessoas, por 1000 anos, a sociedade e o mundo cresceu nesta escuridão. E por causa desse domínio e de ser enganado, muitas pessoas viveram completamente longe de Deus, aceitando muitas doutrinas pagãs dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Por isso que a nossa lição vai dizer a importância de ter a palavra de Deus como este guia seguro. E a revista, ela começa dizendo assim: a Bíblia, quando obedecida, ela se torna para nós um verdadeiro guia para o nosso viver. E o próprio Cristo foi quem nos disse que são elas que nos apontam a vida eterna. Lembra daquele momento em que Jesus Cristo começou a apertar o discurso com as pessoas que só iam de atrás dele por causa dos milagres e daquilo que ele fazia? Ele vê que a multidão começa a sair e então ele olha para os seus discípulos e diz: vocês também querem segui-los? Vocês querem ir de atrás? E aí Pedro diz: não, Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tem palavras de vida eterna, palavras que tocam o nosso coração e que nos dão a orientação segura. A palavra-chave da nossa lição, está aí na revista de vocês, é a palavra guia. A palavra, essa guia, no sentido de aquele que nos direciona, no sentido de um farol. Sabe, um farol é aquele ponto que normalmente os navegadores tinham em alguns lugares para os direcionar, saber que estavam indo na direção certa, e também para alertar que ali naquela direção poderia não só estar uma cidade, mas muitas vezes eles colocavam um farol próximo a muitas rochas, onde o navio poderia vir a naufragar. Então um farol é uma direção aonde eu devo seguir, ou um alerta dizendo: não vá por este caminho não é seguro, ou este é o norte, como uma bússola, a direção a qual você deve estar andando. Ainda dentro desse tema, antes de realmente entrarmos nos 3 tópicos da nossa revista, conta a história que certa vez tinha um grande navio da Marinha Americana que estava passando por algumas águas desconhecidas, e de repente eles notam que a alguma distância longe, um farol começa a piscar, e aí manda para eles uma mensagem, e ele recebe lá no comando, e a mensagem diz: mude a sua direção 10 graus para o oeste. E aí o comandante daquele navio diz: manda uma mensagem de volta. Ele diz: aqui quem está falando é o comandante tal, nós somos um grande navio, mude você a sua direção para o leste. Então volta uma nova mensagem: mude o seu curso 10 graus para o oeste. Aqui quem está falando é apenas um marujo de 3ª classe. Eu não sou comandante, não sou nada. E aí de repente o comandante mandar uma mensagem de volta para eles, e agora já meio irritado e bravo, e diz: olha, mude o seu curso 10 graus para o leste, porque nós somos um navio bombardeiro e vamos lançar alguns mísseis. E aí ele responde uma outra mensagem calma e diz: mude o seu curso 10 graus para o oeste, porque eu sou um farol e estou aqui para avisar vocês. À frente tem rochas que poderão levar a sua embarcação ao fundo do mar. Muitas vezes nós estamos questionando algumas coisas que a palavra de Deus nos alerta. Por vários livros: olha, não ande por esse caminho é perigoso. E nós queremos mudar a palavra de Deus, não entendendo que ela é este farol, este guia que está nos direcionando a vivermos aquilo que Deus tem para nós. Por isso que, como a lição da semana passada, é importante lê-la, é importante entender quando é escrito algum texto, para quem foi escrito, como foi escrito, para mim aprender. Este texto é um texto histórico, é um texto poético, é um texto profético, porque tem maneiras diferentes de interpretar para buscarmos um entendimento melhor da palavra de Deus. E o nosso primeiro ponto vai dizer que a Bíblia, além de ser esse guia, ela é também um
alicerce para a nossa vida. Nós podemos embasar, usar ela como esta fonte. Jesus Cristo disse que Ele é a rocha, onde nós devemos estar firmados. O apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, vocês têm aí as doutrinas, os fundamentos dos profetas e os escritos da lei e a pedra angular que é Jesus Cristo, que não pode faltar. Sobre esta base você está seguro. E ele diz assim, cuidado quando você não faz sobre essa base e escolhe qualquer outro fundamento. Jesus Cristo dando um alerta na nossa lição aqui em Mateus 7:24, quando ele está dando o sermão do monte, ele diz, olha, a pessoa que é prudente, que ouve o entendimento, é comparada na Bíblia com o nécio, com o tolo. Ele diz, como uma casa que foi construída sobre a areia, e veio a chuva, veio a tempestade, veio as dificuldades da vida e a levou. Mas o sábio é comparado com aquele que constrói a casa sobre a rocha. Muitas vezes, uma casa, ela pode até ser bela, e nós nem sempre notamos. Aqui está um segredo que Jesus Cristo está dizendo. Quando olhamos para a vida das pessoas, pelo que ela expõe, porque uma casa pode ser parecida com a outra, e não estar firme às tempestades da vida. Nós estamos vendo, os irmãos têm visto aí na televisão, no seu celular, os vídeos que são compartilhados das chuvas que estão rolando pelo Brasil. Minas Gerais, na Bahia, São Paulo, e esta semana acabaram de descobrir aí um novo número de mortes, de pessoas num desabamento lá que houve lá em São Paulo. O que aconteceu? Eles construíram as suas casas em um lugar qualquer, sem preparar o solo, sem saber o local que era, se estava pronto, se ia suportar ou não. E o que aconteceu? Veio a chuva aí, levou tudo. Jesus Cristo disse, olha, de repente você não está cuidando onde você está construindo a sua vida. E a palavra de Deus, como eu falei, não é algo apenas para ser lido, mas é algo para ser praticado. E tem um salmo, uma profecia de Isaías, se não me foge a memória, 1, 17, 18 e 19, ele vai ser assim, olha, aquele que ouve e pratica a minha lei, vai poder viver das delícias que Deus tem para você. Ele disse assim, ó, mas seja um ouvinte. Ouvir é no sentido de aquele que ouve, eu vou lembrar o texto, ó, aquele que ouve e obedece comerá o melhor desta terra. Aquele que ouve e pratica o que Deus tem, vai poder aproveitar das delícias que Deus tem na nossa vida. Ouvinte, dentro da palavra de Deus, ele espera que seja também um praticante. Jesus Cristo, antes de subir, ele disse, olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando o quê? Vocês viverem os meus mandamentos. Os mandamentos de meu Pai, aquilo que meu Pai instruiu a você. E o próprio Cristo, Ele é esta rocha, os seus ensinos, a sua vida deve servir de exemplo de como devemos andar. Olha só, a síntese desse grande ensinamento é o quê? Que nem as crises desta vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo. Quem está seguro no Senhor, nesse alicerce, vai ter uma vida segura, seguindo a palavra de Deus. Ela é esta luz, como eu já falei, essa luz como um guia que nos dá direção, que nos orienta. E aqui ele vai dizer, estas são orientações para cada passo, lâmpada para os meus pés, para cada passo, e também uma luz que direciona o caminho. Todo o curso da nossa vida, podemos estar andando seguro naquilo que Deus tem para nós. Quando nós compramos um objeto, ou quando você compra um carro, que ele vem com uma tecnologia nova, que você não conhece, muitas vezes nós temos o hábito de ligar para o Pedro, para o Paulo, para o João, você sabe como que isso funciona? E esquecemos que todo celular novo que você compra, todo carro que você compra, vem com um manual de instrução do proprietário, como você deve usar, como você faz para acessar isso e aquilo. E Deus, que é o nosso Criador, aquele que nos fez, Ele fez questão de deixar um manual para nos orientar, como devemos andar, como devemos agir. E muitas vezes corremos ao fulano A, ao fulano B, o C, e esquecemos
de procurar instrução no manual do proprietário, naquele que nos formou, naquele que nos orientou como devemos viver. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a palavra de Deus, ela é como uma luz que alumia o escuro até que ele se torne claro, como o dia, para sabermos aonde vamos colocar os nossos pés. O nosso comentarista da lição, não sei se você notou, diferente de muitas outras revistas, cada lição que nós temos, ao final dela, ele tem indicação de leituras. Não sei se na revista do aluno também tem, como na do professor, e ele tem algumas instruções. Cada revista tem livros muito interessantes. Para aquele que gosta de fazer uma leitura e buscar conhecimento, são indicações muito boas. Dessa semana, eu tenho esses 2 livros. Uma deles é Vivendo Provérbios. É um estudo em cima da sabedoria de Deus dada a Salomão, no livro de Provérbios, do pastor Charles Swindoll. Este livro é muito interessante. O outro, eu só não encontrei ele lá em casa, acho que está aqui na igreja. Esse outro livro também que ele fala aqui, A Sabedoria de Deus na Vida da Mulher. Princípios eternos para todas as necessidades. São orientações e práticas de viver que nós precisamos aplicar na nossa vida e ver a importância de estarmos alinhados com a palavra de Deus. A nossa revista vai dizer assim, Paulo nos ensina que devemos andar como filhos da luz. Ele diz, vós que outrora erais trevas, andavais segundo o conceito deste mundo. Ele diz, mas agora vocês foram trazidos para a luz. Então usem a palavra de Deus, a orientação de Deus, como um guia da sua vida, e não andem como nécios. A diferença do nécio e do prudente, é o próprio Jesus Cristo já dá o exemplo disso lá no Mateus capítulo 25, das virgens. Todas eram virgens, mas ele fala que 10 delas, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Outra vai dizer 5 sábias e 5 nécias, tolas, que até entenderam a necessidade de ter uma lâmpada, mas foram tolas porque pensavam que o noivo voltaria rápido e não se prepararam para uma jornada mais longa, para aquilo que poderia acontecer, e não levaram o óleo extra. Então, a palavra de Deus, ela nos prepara para aquilo que Deus tem para as nossas vidas e nos alerta a não vivermos na prática do pecado. O João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 6, ele diz, aquele que está em Deus e que tem o Senhor como a sua orientação e não anda mais segundo os princípios deste mundo, ele não vive mais pecando. Não é que ele não peca, ou vai dizer que não peca. Ele diz, se dissermos que não pecamos, estamos enganando a nós mesmos. Mas quando confessamos os nossos pecados, ele diz, e andamos na luz de Deus. Como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar destes pecados, destes erros. Podemos até dar uma escorregada de repente no meio do caminho, mas ele diz que nós nos levantaremos e voltaremos para o caminho certo que ele tem para nós andar. Mas o caminho muda, as coisas mudam, são o que as pessoas dizem, mas a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus, ela é imutável, seus princípios são eternos, serviram para as pessoas naquele tempo da Bíblia e servem para nós hoje em dia. Por quê? Porque o orientador não muda. Ele diz que ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será eternamente. Os seus princípios são eternos, eles são a nossa autoridade de vida, de prática. Como eu já falei, toda a Bíblia tem muitas lições e orientações de como e onde nós devemos andar. A nossa revista vai dizer assim, são fidedignos, confiáveis, não erram e não falham. Por quê? Porque a fonte de autoridade é o próprio Deus. Ele é permanente, ele não muda e os seus princípios são eternos, aplicáveis aos nossos dias. Entendemos o momento e como devemos viver, mas ele serve como este alicerce, esta base. Por isso que esse primeiro ponto está falando de que a Bíblia, como um alicerce, ela serve de base para toda a nossa vida. Na sequência da revista,
ela vai dizer que a sabedoria de Deus e aquilo que nos leva a entendermos tudo que Deus tem para nós está ligado ao temor do Senhor, a entendermos a importância de temer a Deus. O sábio Salomão, já comentei aqui 2 lições atrás, quando nós falamos sobre esse tema, ele diz que, olha, você pode ler todos os livros que existem sobre todas as coisas da vida. Tudo isso pode te trazer muito conhecimento, muita informação, mas ele diz, olha, mas tudo isso não passa de vaidade, fado de muitas coisas. Ele diz, mas o princípio, olha, ele não está falando que toda a sabedoria, ele diz, mas o princípio da sabedoria, de viver uma vida sábio, é temer ao Senhor. Começa a ser sábio aquela pessoa que teme ao Senhor, tem o Senhor como a sua fonte maior, da onde vem a direção de tudo o que Ele tem para nós. E aí a nossa lição vai dizer que a Bíblia, ela nos torna pessoas sábias. E o conceito de sabedoria aqui, ele vai da reunião do conhecimento da verdade, de tudo que é certo, e a soma da prática e da experiência de vida ao cotidiano. Nós podemos aqui comparar, até anotei aqui, a diferença entre a inteligência e a sabedoria. Qual a diferença da inteligência e a sabedoria? A inteligência é o conhecimento que te ajuda a sair de problemas. Aparecem muitos problemas e com a sua inteligência você alcança uma melhor solução. Muitas vezes você está em dificuldade, você não sabe quem você chamar, você chama uma pessoa que tem conhecimento daquele assunto e ele vai te ajudar a solucionar o seu problema, seja ele qual seja, na área que for da sua vida. Mas a sabedoria e a pessoa sábia, a sabedoria de Deus e a sabedoria para a vida, ela não serve apenas para resolver problemas. Sabedoria é o conhecimento e a luz para não entrarmos em problemas. Sabermos antes de chegar no problema como deveríamos agir para não termos o problema. O pastor T.D. Jakes, ele gosta de dizer que conhecimento, inteligência e sabedoria são diferentes como as balas de uma arma e a arma e saber usar a arma. Como assim, pastor? Conhecimento são balas que você coloca na sua arma. E quanto mais conhecimento você busca, mais bala você tem para resolver mais problemas. Mas sabedoria é a consciência de saber o momento certo de puxar o gatilho. De nada adianta eu ter bala. Ou muitas pessoas que têm a arma e não têm bala. Mas tem muitas pessoas se suicidando porque estão puxando o gatilho no momento errado, falando as coisas erradas e estão agindo como todo. O último tópico da revista vai falar a vida do prudente. A sabedoria de Deus nos leva a viver como prudentes. E aí a revista vai dizer que a palavra hebraica aí para sabedoria e a grega, que é a sofia, a busca de uma qualidade de uma vida de experiência como um sábio, ela vai reunir o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano, de uma maneira que nos leva a entender como devemos agir, muito mais do que apenas as instruções de um livro, ou de um texto que você estudou, de muitas teorias. Como um arquiteto recém-formado, aprendeu tudo sobre a dinâmica e a formação do peso correto de uma estrutura, como deve ser a melhor maneira de montar uma fundação e de ter uma arquitetura bela e bem exemplificada, e de repente o arquiteto vem com aquele projeto lindo. Ele apresenta lá para o pessoal do carpinteiro, para o construtor, o pedreiro, e diz, olha, esta casa vai ficar linda. Mas lá dentro da construção tem uma pessoa que talvez não estudou tanto quanto ele, mas ele tem um título que vai junto com o seu nome, por causa da qualidade de vida e de experiência que ele tem, que vai dizer a ele, muito bonito, muito bom, na teoria, mas na prática, não é assim que acontece. Sabe quem é essa pessoa? Quase todos nós temos na construção da nossa casa, uma pessoa que muitas vezes é simples sem estudo, mas é dado a ele um título conhecido como mestre de obra. Por que que ele é mestre de obra? Porque na arte de construir, ele já sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Esta é a graça que Deus tem para nos dar. Por isso que dentro da cultura judaica, ele tem o hábito de dizer, olha, a sabedoria não quer dizer cabelos brancos.
Isso é experiência da vida, porque tem muitas pessoas de cabelos brancos, com muita experiência, agindo como tolo, porque muitas vezes estão arrogantes pelo tão conhecimento, e muitos jovens agindo com a graça de Deus. Por isso que o sábio Salomão diz que pedi a Deus que Ele vai lhe dar sabedoria de como agir. A nossa revista vai dizer, olha, este conhecimento ele é absorvido, mas ele precisa ser aplicado. Nesse aspecto, o conhecimento sem prática não produz sabedoria. Não adianta ter muito conhecimento se não aprender na prática. Mas a sabedoria de Deus que a nossa revista vai querer apresentar aqui, que a Bíblia de Deus nos diz, da verdadeira fonte de sabedoria, é aquela graça de Deus que nos orienta como agir, como falar, aonde andar, aonde pisar. E esta sabedoria, esta fonte de graça, segundo o livro de Provérbios, o capítulo 2, vai dizer que existe uma excelência na sabedoria de Deus. Ele diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, e para te inclinares com o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata você buscar, e como tesouro escondido você correr atrás dela e procurares, então entenderás. Ele está falando de buscar conhecimento e de alcançar sabedoria. Ele diz, se você entender esta busca e a importância disso, verso 5, você entenderá que o temor do Senhor, o que é o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem conhecimento e entendimento. Não só conhecimento e entendimento, mas o Senhor também nos dá a sabedoria, a graça de aprendermos como praticar e usar, como Deus, como diz aí no slide, a verdadeira fonte da sabedoria, as suas palavras e os seus atos são sábios, e Ele nos orienta, como o Salmo 19, que diz que até o simples ele alcança a sabedoria para viver de uma maneira que vai trazer para ele muitos benefícios. Ele diz, a sabedoria de Deus vale muito mais do que o ouro e que a prata, busque com todas as suas forças. O capítulo 18 de Provérbios vai mostrar a excelência da sabedoria e aquilo que vem de Deus. Olha só para os irmãos terem uma ideia, Provérbios 18, o verso 4, vai nos dizer assim, ó: as águas profundas são palavras à boca do homem. Como águas profundas são as palavras na boca do homem. Mas ele diz, mas como um ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Dizendo, a fonte de sabedoria de Deus não é apenas como um reservatório de água e de conhecimento, mas é de onde vem a verdadeira sabedoria. E aí a nossa revista vai dizer, ó, toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, como José, como Daniel, jovens, pode voltar, eu pulei um pouquinho para frente aí. Jovens, 17 anos tinha José quando saiu de casa e foi como escravo para o Egito. Daniel, segundo alguns estudiosos, provavelmente tinha entre 14, 15 e 16, no máximo 17 anos, quando é levado para a Babilônia, mas lá eles agem com uma maneira, com uma postura diferente de um jovem e de um adolescente, porque eles tinham a graça, a sabedoria de Deus, de como agir, de como andar, a ponto que disse o grande rei da Babilônia, acharíamos outro homem como tu, onde o Espírito dos deuses está sobre a vida de Daniel, e José, que revelou os sonhos de Faraó, e depois Faraó disse, você deve ser a pessoa certa. Ele disse, olha, você deve encontrar uma pessoa para os anos que vêm de bonança, porque virão depois 7 anos de fartura. Ele disse, olha, com certeza não acharíamos outro homem, senão você, que tem essa graça de Deus. Ele pôde ver a sabedoria de Deus na vida dele. Olha só como é uma fonte, uma graça que vem de Deus na nossa vida. José como escravo na casa de Potifar,
a Bíblia diz que Potifar viu a graça de Deus na vida dele, e onde ele colocava a sua mão, as coisas prosperavam, porque o Senhor o instruía como deveria viver. Na nossa lição vai dizer assim, nesse sentido, todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Sábio é aquele que vive este preceito na sua vida e não apenas ouve, lê, mas não pratica. Porque senão, já disse Tiago, seremos como aquela pessoa que se olha no espelho, mas saindo da frente dele, esquece como ele está. É isso que ele está querendo dizer assim, é até como aquela pessoa que olha no espelho e vê que o seu cabelo está fora, que ele precisa se arrumar, e sai achando que só olhar no espelho já resolve, e não se arruma, e aí depois não gosta como as pessoas ficam olhando para ele, está rindo que o cabelo está todo arrumado, que não está bem. E o que está acontecendo? Não, o espelho, ele demonstra o que precisa ser arrumado, mas ele não arruma. Você que precisa arrumar o seu cabelo, você que precisa arrumar as suas roupas. A palavra de Deus, ela nos orienta, mas ela só vai gerar vida se nós colocarmos ela em prática. Por isso que Jesus Cristo disse, se as minhas palavras estiverdes em vós, e vocês permanecer nos meus caminhos, vocês serão sábios, e aí, se vocês permanecerem, tudo o que vocês pedirem ao Pai, Ele fará. Ele dará a vocês esta graça. Por isso que essa revista vai dizer a importância de analisarmos, buscarmos na palavra de Deus tudo o que ela tem para as nossas vidas. A Bíblia responde todas as perguntas que nós temos? Não, porque nós temos muitas perguntas que não é aquilo que Deus quer nos responder. Mas tem uma coisa, a Bíblia responde tudo o que precisamos para viver segundo o que Deus tem para nós. Ela nos direciona da maneira importante como devemos viver e como devemos andar. Por isso que o temor do Senhor é o princípio, a sabedoria. O temor de Deus produz entendimento. Como diz Romanos 12, 1 e 2, ela vai dizer, uma vez que estamos em Cristo e nos entregamos a Ele por completo, não devemos mais, então, viver segundo os preceitos desse mundo. Não se conforme com este mundo, mas deixe que a palavra de Deus mude, transforme a sua vida naquilo que Deus tem para você, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nem sempre vai ser bom, perfeito e agradável para nós. Vai ter coisas que nós não vamos gostar. Assim como alguns remédios que hoje em dia já estão mudando o gosto, né? Estão fazendo docinho a maioria dos remédios, mas antigamente tinha uma expressão que falava assim, o que aperta segura, o que arde cura. Né? Os pais até gostavam de falar, não está doendo, não, mas está apertando porque é para segurar, ele arde, mas cura, mas é importante. A palavra de Deus é assim, muitas vezes nós não gostamos, mas ela serve para correção, ela serve para orientação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a lição vai dizer, por meio de obedecer às Escrituras, os cristãos passam a viver de maneira sábia. O Salmo 90 e o Salmo 91, que nós gostamos muito de ler, foram escritos por Moisés. O Salmo 90 é o cântico de Moisés. Moisés já na sua velha idade, 120 anos, diríamos já que Moisés, então um homem muito experiente, muito sábio, sem contar que os seus primeiros 40 anos, ele foi treinado em todo o conhecimento do Egito, nos outros 40 anos, ele foi treinado na prática de vida no campo, e depois com a orientação de Deus, ele passou os últimos 40 anos, não seguindo tudo que aprendeu no Egito, nem tudo que aprendeu no campo, mas aprendendo a experimentar tudo segundo a orientação de Deus. Deus orientava como ele deveria andar e ele vivia. E ele diz, olha, todas as coisas da vida que a gente busca e todo o entendimento, muitas vezes nos levam para alguns caminhos. Ele disse, olha, você pode viver 60, 70 anos, mas destes anos não vão passar depois desse tempo, senão fadiga. Estamos falando aqui de alguém que já tinha 120 anos, quando escreve e pronuncia esse cântico no fim de sua vida. Ele diz, mas tem uma coisa que você precisa, buscar sabedoria de Deus, para saber como você vai viver durante esses anos. Sabe onde está escrito isso? No Salmo 90. Olha só, vamos ler o Salmo 90. O verso 12. Olha só o que Moisés diz para nós.
Ele vai dizer: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, Tu tens sido grandes coisas para nós. E aí quando ele chega no 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançaremos o quê? Coração sábio. A contar, saber a nossa vida. Uma pessoa de mais idade tem que saber como ele vai agir, diferente de um jovem, a contar os nossos dias. Volte, Senhor, para nós. Até quando nós vamos viver dessa maneira, longe de Deus? Ensina-nos, Senhor, a andar da maneira correta. E aí no Salmo 91 ele vai dizer: olha, aquele que busca entender esse entendimento, ele vai estar seguro. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, ele sabe que está num local seguro. As pragas vêm, tudo vem, mas ele sabe aonde ele está. Ele se sente seguro, ele sabe em quem ele confia. Por isso que a nossa lição, para se botar o próximo slide, vai falar sobre os benefícios da sabedoria. O salmista, ele nos declara que o ato de meditar na palavra de Deus vai nos tornar sábio em todas as áreas da nossa vida. E aí aqui o sábio Salomão, ele vai dizer que um dos primeiros benefícios é que aquele que busca a sabedoria acumula conhecimento de como andar, como viver, vai ser uma pessoa que vai ganhar muitas almas, porque ele vai ter o entendimento de que não é só sobre si, sobre o que ele tem, mas muitas vezes aquilo que Deus nos dá não é só para nós, mas é para ajudar outras pessoas. Como disse Deus para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, eu tenho grandes coisas para fazer com você. Ele disse assim: olha, sê tu uma bênção. Deus disse: Abraão, eu vou te abençoar, para você abençoar outras pessoas. A minha bênção na sua vida não é só para você. O Provérbios, número 8, é conhecido como o Provérbios da sabedoria. E neste Provérbios tem um verso que é muito conhecido. Olha só, a RC vai dizer: a excelência e a justiça dos preceitos da sabedoria. E aí, neste texto, no capítulo 8, ou no Provérbios número 8, e todos os seus versos, ele vai dizer como que a sabedoria se personifica como uma pessoa, e a sabedoria começa a falar conosco, e ela fala como nós devemos agir. Algumas pessoas aqui vão dizer que isso aqui é uma pré-encarnação do próprio Deus, na pessoa de Jesus, que é a pessoa que tem a maior sabedoria, e a ação de Deus na nossa vida. E ele começa a falar alguns textos, e tem um texto que muitas vezes nós direcionamos a um sentido de aquele que ora de madrugada e busca Deus de madrugada o encontra, mas não é isso que esse texto fala. Esse texto está lá em Provérbios 8, verso 17, e ele está falando sobre a sabedoria. Olha só: eu amo os que de madrugada me buscam, e aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Sabe quem estava falando isso? A sabedoria. Como que a sabedoria falando para as pessoas: olha, eu amo aqueles que entendem que é cedo, de madrugada. aqui ele está falando cedo na sua vida. Não deixe, como disse o próprio sábio Salomão, não deixe que chegue os dias da velhice, em qual você não vai ter mais contentamento, e vai dizer: por que eu não busquei o Senhor nos dias da minha mocidade? Aqui ele está dizendo: eu amo aqueles que de madrugada me buscam, cedo na sua vida me buscam. Por quê? Aquele que me busca de madrugada vai me encontrar. Cedo na vida eu vou dar sabedoria, eu vou dar entendimento, para que ele alcance uma vida de grandes benefícios na sua vida. Quantas pessoas nós vemos aí? Pessoas jovens, e que hoje em dia já são milionários. Quanta vontade que eu teria de ter grandes... Não estou falando aqui que toda pessoa que é milionária é porque tem grande sabedoria. Alguns receberam dos seus pais muita herança, mas tem aquela pessoa que aprendeu a maneira de usar, de cuidar dos bens que Deus o deu, e ele sabe aplicar. Já tem pessoa que não busca conhecimento de Deus e não adianta orar. A Bíblia diz que a prosperidade de Deus na nossa vida não é por muito orar, mas é por aprendermos que somos mordomos dele e como vamos cuidar da bênção que ele nos dá. Quando nós aprendemos a administrar, acontece na nossa vida aquilo que Deus disse: se você ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Será que não é aí uma luzinha que nós não estamos sendo fiel no pouco porque Deus não está dando muito para nós? Quantas pessoas que gostariam de ter muito,
mas não cuida do pouco que tem. Como já diz aquela expressão popular, olha para o menino como ele cuida da bicicleta dele, e você vai saber como ele vai cuidar do carro dele, das coisas que ele vai ter, sabe? São princípios de sabedoria, que a palavra de Deus nos instrui, como viver e como andar. Provérbios, ele vai dizer que torna o próspero para a vida. Provérbios 19, 8, ele diz, a sabedoria de Deus leva a pessoa a saber cuidar dos bens que Deus dá, e também exerce em nós o domínio próprio. O sábio Salomão vai dizer assim, olha, até o tolo é dito de sábio quando fica calado, quando fica quieto. Quantas vezes que nós abrimos a boca para falar o tempo todo, e muitas vezes somos tidos por tolo, porque não paramos de falar, e muitas vezes aquilo que nós temos para falar, até seria algo importante, mas dito no momento errado, da expressão errada, da forma errada, no tom de voz errado, pode ser mal interpretado. E ele está dizendo, olha, a sabedoria, o benefício da sabedoria de Deus, nos dá domínio próprio, dominar a nossa língua. Olha só, Tiago, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Tiago, essa carta é muito linda. Ele fala assim, olha, você quer sabedoria de Deus? Busca, que Deus dá, ele diz, é abundância, Deus não segura, Ele dá para aquele que busca. E ele diz, cuide também da sua língua, que é um membro tão pequenininho, mas que pode lançar todo o seu corpo no inferno. Ele diz, como uma pequena fagulha que pode levar uma floresta toda a pegar fogo e a incendiar. Agora, no verso 21 do Provérbios 8, vai nos dizer assim, olha, a sabedoria de Deus vai fazer você herdar bens permanentes. Aqueles que a amam encherão-se dos tesouros de Deus. Ele está falando, não só bens terrenos, mas aqueles que buscam a sabedoria de Deus alcançarão os bens permanentes. O que Jesus Cristo disse que são bens permanentes? Aqueles que não são o quê? Somente ganham aqui nesta terra, que a traça, a ferrugem e o ladrão rouba. Ele diz, mas aqueles que têm os seus tesouros no céu, aqueles que investem em pessoas, aquele que investe na sua qualidade de vida, daquilo que Deus tem para você, ele disse, olha, isso vai ganhar um tesouro que nada desta vida pode tirar, um tesouro permanente, um tesouro eterno. Por isso aí a importância de nós termos o quê? O fruto do Espírito da nossa vida. O fruto do Espírito é o quê? Temperança, bondade, amabilidade, e um dos últimos que vai dizer o quê? Domínio próprio. E tudo isso vem de Deus para nos fazer melhores, e principalmente para não recebermos a ira e a cólera de Deus. Porque ele diz, aquele que vive como um tolo, sabe como deve viver e não vive, no fim, vai acontecer que ele vai receber aquilo que muitas vezes a misericórdia do Senhor o impediu de receber por um tempo, mas vai chegar um momento que vai ser derramado a taça da ira de Deus. O pastor Edivaldo recebeu do Senhor um texto para o ano de 2022, e o texto que ele está lendo é um texto muito conhecido, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Nossa, que comece aí com uma partículazinha, mas antes disso, tem um outro texto dizendo, olha, que o dia do Senhor vem chegando, e vai trazer coisas terríveis, para aqueles que não temem ao Senhor, para aqueles que andam segundo o seu pensamento, mas ele diz, mas para vós, que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, trazendo cura para vocês, e vocês saltarão como bezerro, e poderão viver aquilo que Deus tem para você. O tempo não para, e a nossa revista fala, no capítulo 3, de como devemos viver recebendo essa sabedoria, e aí ele vai falar que a Bíblia e a prudência para as nossas vidas. E aí aqui eu gostaria de dizer que prudência, maneira de vivermos a sabedoria de Deus na nossa vida, eu até escrevi aqui, a prudência é a expressão do temor do Senhor. Conhecer o Senhor é uma coisa, expressar este conhecimento é que fará a diferença.
Lembra o que Jesus Cristo disse no capítulo 7 ali que a gente leu, que ele fala do tolo, da casa feita na areia, na rocha. Ele diz, olha, nos últimos dias virão muitos dizendo, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ele está falando aqui de intimidade. Ele está falando aqui, ó, vocês até conheceram o meu nome, ouviram falar de mim, mas não tiveram intimidade, não deixaram que o conhecimento do que vocês deveriam fazer mudasse como você agisse, mudasse a sua atitude, aonde você iria pisar, como aquela criança que o pai diz, não coloca o dedo nessa tomada, vai ganhar um choque, e ele fica testando, provando, né? Igual muitas vezes a criança pode dizer, não coloca a mão sobre o fogo, está quente, vai queimar. Ele coloca a mão e queima. Mas aí que entra a experiência e a busca da sabedoria. Na próxima vez ele vai lembrar da consequência daquela queimadura e ele não vai colocar. Então a prudência é o quê? É a expressão. Eu tomar uma ação dentro do conhecimento de Deus e do temor, da reverência, do conhecimento daquilo que Deus tem para nós e aplicar na nossa vida. A lição vai dizer assim, olha, o dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico urum, que é usado aqui para prudência, é um sentido positivo de que identifica uma pessoa prudente, é uma pessoa sensata. Uma pessoa que pensa duas vezes antes de agir, e até tem essa expressão que está aí do dicionário Vini, que é o quê? Sabedoria na prática. Agora, a sabedoria de Deus é diferente daquilo que nós temos do dia a dia, que se chama o senso comum. Conhecimento do senso comum. Isso é a experiência, é o quê? É a capacidade de discernir, a capacidade de por causa das nossas experiências passadas, nos levar a entender o que vamos fazer e como vamos fazer. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela me dá graça para tomar uma escolha, talvez em um acontecimento da minha vida que eu nunca experimentei antes, que eu nem sei como agir. Por isso que a Bíblia diz que devemos buscar do Senhor orientação e Ele vai nos direcionar como devemos agir. E aí, a prudência aqui na nossa revista diz que sugere uma avaliação que precede a ação. Tem pessoas que faz, depois a gente vê o que vai acontecer. Quantas pessoas, para querer ver o que vai acontecer, estão pagando o preço até hoje, com a sua família, com os seus filhos e tantas coisas, né? Pergunta isso para aquele adolescente com 14, 15 anos que hoje está aí com um bebezinho no colo, para ver o que vai acontecer depois. Quantas pessoas que pagam grande preço por não pensar antes de agir e buscar do Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem o Senhor, a palavra de Deus como base, como fundamento, aquele que entende a necessidade da busca da sabedoria de Deus, ele vai viver uma vida de prudência. Olha o que a nossa revista diz: cautela e bom senso, ela vai se tornar nele, o aspecto da prudência, uma pessoa que é capaz de discernir antes de tomar algumas escolhas na vida. Vamos passar para frente? Vai dizer que a prudência do justo, ela é a mensagem de salvação em Cristo. Ela não apenas nos restaura uma vida de pecador, mas a prudência de Deus e a sabedoria de Deus na nossa vida vai nos levar a andar segundo as veredas da retidão daquilo que Deus tem para nós. O Provérbios número 4 é um provérbio muito lindo, e ele vai dizer: filho meu, com tudo que você tem, preste atenção aos meus ouvidos. Eu tenho coisas muito importantes para você fazer, para você viver na sua vida. E aí, quando ele chega lá pelo verso 18, ele vai dizer assim: olha, a vereda do justo será como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Você vai cada vez mais se expondo à luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Mas quanto mais luz você tem, mais longe você começa a enxergar,
Muitas pessoas trocam aí, muitas vezes, a luz que veio no seu carro, né, de um farol de luz amarela para um farol de luz branca, para luz azul, que penetra mais. Quanto mais luz você tem, mais distante você consegue enxergar e você consegue estar alerta ao perigo. Se você vê uma árvore no meio da pista, um buraco, quanto mais cedo você conseguir ver, mais fácil vai ser de você frear ou de você desviar e não passar por aquele impacto. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Ele não está dizendo que o caminho do ímpio é escuro, ele está dizendo o caminho do ímpio é como aquela pessoa que anda na escuridão. Olha o que ele fala: não conhecem aquilo em que tropeçam. Eles estão andando como no escuro, tropeçam em coisas que eles nem sabem o que tropeçaram, porque não tem a luz da palavra de Deus, o conhecimento da sabedoria de Deus. Por isso que ele vai dizer, olha, atenta às palavras do meu coração, nunca se aparte dos seus ouvidos a palavra de Deus. E ele diz, com tudo o que você tem, busque a sabedoria de Deus e guarde o seu coração acima de tudo, porque dele flui as fontes da vida. Mas hoje em dia a gente guarda tudo e não guarda o nosso coração. Por isso que Deus diz que nós devemos buscar o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque é lá no nosso coração, no centro da nossa vida, do nosso ser, aonde Deus quer habitar, aonde o Senhor quer estar. E ele diz, não tem como servirmos a dois senhores. Ou temos Jesus, Deus, habitando no centro do nosso coração, ou temos nós mesmos sentado no trono, ou algum outro ser que nós temos colocando nele como o nosso Senhor da nossa vida. Porque ele disse, não tem como servirmos a dois senhores. Ou vamos agradar a um, ou vamos aborrecer ao outro. Qual tem sido o nosso Senhor? Quem tem sido o nosso guia? Quem tem sido aquele que tem nos direcionado? A prudência do justo nos leva a entender o quê? Que o homem sábio, ele não se estriba no seu próprio conhecimento, mas ele busca do Senhor a direção como deve andar. O livro de Provérbios é um livro que nós deveríamos estudar e analisar. Ele diz assim, olha, o rei é como um canal de água na mão de Deus, um homem sábio, ele o direciona no caminho que ele deve andar, e as suas escolhas serão sábias, serão escolhas que darão a ele discernimento de como agir, prudência de como viver. E a nossa revista vai dizer assim, ó, essas dádivas que Deus nos dá ao buscarmos do Senhor, elas são alcançadas através da oração. O que é oração? Conversa com Deus, intimidade. Quanto mais oramos e falamos com Ele, de repente o Senhor começa a se revelar a nós. Pode ser audivelmente, ao lermos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus audível. Pode ser lá no nosso coração, pode ser através do nosso filho, através de outra pessoa, através de uma pregação, através de um hino. O Senhor nos direciona, Ele fala conosco através da oração, através da leitura da palavra de Deus. Aprendemos a semana passada a importância da leitura, mas também através da comunhão com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele disse, olha, eu vou ao Pai, mas eu vou pedir que Ele envie o Espírito Santo, que estará com vocês e os fará lembrar de tudo aquilo que eu vos falei, de tudo aquilo que eu orientei, de como você deve andar, como você deve viver, como você deve se comportar para alcançar tudo o que Deus tem para vocês. O último tópico da nossa revista vai dizer que existe grandes benefícios ao buscarmos viver uma vida fundamentada na palavra de Deus, que entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que vive como prudentes no meio de um mundo que está já nas trevas. A pessoa que entende a importância de buscar os benefícios de Deus, ele vai alcançar o autocontrole, ou diria até melhor, o controle do alto. Tem muitas pessoas procurando autoajuda e esquece de buscar a ajuda do alto, a ajuda de Deus, a ajuda que vem do Pai. A nossa revista diz, para o que nós precisamos de autocontrole? Para não revidar as ofensas. Quantas pessoas que revidam no momento,
e não tem controle das suas palavras. Já falamos aqui que até o tolo é dito como sábio quando ele fica calado. E aí, o próximo tópico, a humildade. A prudência do Senhor nos leva a viver humilde para não exibir conhecimento. Tem pessoa que ela acha que é mais sábia que o outro por causa do grau que ele tem de conhecimento. E aí, como disse um certo pastor, me fugiu agora o nome, ele disse assim: tem pessoas que têm mais grau do que um termômetro, mas não sabem medir a temperatura do momento em que está, como deve agir, que remédio deve tomar e qual palavra ele deve liberar. O Senhor nos mantém pessoas humildes, sabendo que somos dependentes dEle. E muitas vezes, pela nossa atitude e maneira de se comportar como prudente, poderemos alcançar a oportunidade mediante a lugares que talvez nós não teríamos oportunidade por causa da nossa postura, do nosso comportamento. E muitas vezes não é pelo muito falar, muitas vezes é pela maneira de nos comportarmos, o momento de falar. Já disse o apóstolo Tiago, estamos falando aqui muito de Tiago. Tiago disse: olha, melhor é o que? Ouvir do que falar. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos mais, falarmos menos, mas falar no momento certo. E aí, o próximo ponto vai dizer: a prudência nos leva a tomar decisões corretas. Como falei, muitas pessoas estão vivendo os seus problemas hoje porque não foram prudentes na tomada de decisão. O prudente, ele pensa antes de agir. Ele não age para depois pensar e ver, como diz a expressão popular, a burrada que ele fez. Ou dá com os burros na água, como diz tantas expressões, porque pessoas que não pensaram, não analisaram, e muitas vezes, olha aqui que diz a revista, pensaram antes de agir para não ser influenciado. Porque muitas vezes alguém só falou, alguém deu uma orientação, e você disse: olha, faz isso. Pega esse dinheiro, se você aplicar R$500 aqui, você vai ganhar 1.000. Isso, aquelas coisas que parecem muito fácil, muito boa. E você pega, dá o seu dinheiro, de repente nunca mais você vê o dinheiro de volta, porque você não pensou 2 vezes, você não pesou na balança as coisas. Isso é o que o Senhor tem para nós, que Ele quer que nós vivamos uma vida sábia. A sabedoria de Deus vale mais, disse o apóstolo Paulo, do que todo conhecimento humano. Ele disse: olha, Deus fez louca as coisas deles para o mundo. A sabedoria do mundo para Deus é como nada. Ele diz: mas a loucura de Deus, que é por meio da pregação simples do Evangelho, alcançar pessoas para as coisas de Deus. E aí ele diz: e além do mais, Ele faz coisas que nós não conseguimos entender, usa as coisas que não são, para confundir aqueles que são, para mostrar que não é por minha posição, não é pelo meu conhecimento, mas é pela dependência dEle, pela graça dEle, pelo que Ele tem para nós. O nosso próximo ponto vai dizer o quê? Também sermos prudentes nos leva a termos boa posição e boa reputação e alta posição. Esse texto está em Provérbios 14, eu gostaria de ler com os irmãos. Provérbios 14, já estamos acabando. Provérbios 14, verso 35. É o último texto. Vai dizer assim: olha, o rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. O rei tem o seu contentamento no servo prudente. A prudência nos leva a não sermos influenciados e a recebermos uma boa reputação e uma alta posição. E aí ele vai dizer: a sujeição ao aprendizado e a correção. A pessoa sábia, ele sabe receber muitas vezes um puxão de orelha de alguém que talvez até esteja numa posição, segundo os padrões do mundo, considerada até menor,
mas ele sabe ouvir no momento certo, ele sabe ser instruído, ele sabe a importância de buscar conhecimento. E por quê? Porque ele quer estar no caminho certo, e se está algum grau fora, ele quer que seja corrigido para estar no caminho certo, como um GPS. Quando você sai fora, ele diz assim, recalculando a melhor rota, e aí ele diz, na próxima direita, volte para o seu caminho. E se você não gosta daquele caminho, você passa mais uma rua, e o GPS continua insistindo, o mais breve possível, faça uma volta, retorne, e a gente continua andando, e o GPS, que sabe o melhor caminho de chegar lá, ele continua dizendo, na próxima oportunidade, faça uma volta em U, e volte na direção correta. E de repente, eu não sei se você já tiver essa experiência, aquilo que poderia ser uma volta em U, rapidamente, depois que você já passou 2, 3 quadras, sem dar atenção ao GPS, de repente ele muda a rota, e põe uma rota bem mais longe, para você voltar para o caminho certo. E isso é o que acontece com muitos de nós, estamos dando grandes voltas, porque não demos ouvido àquilo que o Senhor tinha para nós, não procedemos com a retidão, de viver segundo o que Deus tem para nós, e não aprendemos o quê? Desviarmos do perigo. Muitas vezes o GPS, quando ele é ligado na internet, e ele está funcionando com o aviso de trânsito, se tem um acidente, ou se estão trabalhando na pista, ele já fala, olha, tome a direita agora, porque lá na frente você vai passar por alguns perigos. Assim é a palavra de Deus, ela muitas vezes nos leva por um caminho que nós não queríamos, mas por aqui é melhor, mas porque está nos desviando de um perigo, de uma ação que pode trazer maus benefícios. Por isso que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada de vida, porque aquele que deu ordem para homens santos, que foram instruídos pelo Espírito dele, a escrever a sua palavra, ele já conhece o fim antes do começo. Ele sabe o que é melhor para nós. E no Salmo está escrito que ele já escreveu todos os nossos dias no seu livro. Você sabia que Deus tem todos os seus dias escritos no seu livro? Até aqueles que você ainda não viveu, já estão registrados. Busque dele saber como você deve se comportar, para que a sua vida, na realidade, alcance tudo que Deus tem para nós. Eu encerro com este pensamento. No livro do Apocalipse, está dizendo que naquele grande dia foi escrito, foi aberto o livro da vida, onde tinha o nome de todos aqueles que se acharam registrados, entrariam para a vida eterna. Mas a Bíblia diz, e foram-se abertos outros livros. Que outros livros são esses? São os livros dos dias da nossa vida, que já estavam registrados antes da fundação do mundo. E o Senhor vai dizer, vamos ver o quanto você se alinhou com aquilo que eu tinha para você, o quanto você viveu segundo os meus princípios, porque seremos julgados pelas nossas palavras, seremos julgados por onde caminhamos. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, Deus não envia ninguém para um caminho de maldição, mas somos nós que escolhemos com as nossas próprias escolhas, muitas vezes sem dar atenção aos alertas. A palavra de Deus, ela é como um neon, o Senhor fica alertando, sabe? Você já teve no seu carro uma luzinha que acende? Muitas vezes acende uma luzinha verde. Verde é algo bom, mas de vez em quando acende uma luzinha amarela, laranjada, já é um alerta. Olha, se fosse bom você ir trocar o óleo do seu carro, está baixo o pneu, é um alerta. Mas quando acende uma luz vermelha, já é um perigo, porque quando acende a luz vermelha, dizendo, já quebrou alguma peça, já teve algum problema, o gasto vai ser mais caro. Se você tivesse trocado o óleo, se você tivesse feito isso, aquilo, você conseguiria, com uma pequena manutenção, se alinhar com aquilo que Deus tem para você. E assim é a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz, os seus preceitos eu amo mais do que todas as coisas, eu quero guardar no meu coração, para não pecar contra ti, porque ele vai me orientar onde eu devo andar. Que Deus abençoe os irmãos. Como falamos, esta lição está sendo maravilhosa, esta revista está nos mostrando o quanto que a palavra de Deus é excelente acima de todas as coisas, e nos orienta o caminho certo para viver. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.